Tá, vamos lá. Vamos lá? Bom, gente, como eu falei ali, né, nós trocamos mais uma vez com filosofia. Então, semana que vem é para ser quarta-feira, daí só filosofia, 4 períodos. E hoje é para ser 4 períodos de matemática. Mas... 4. Hoje vai ser 4 de matemática, entendeu? Porque os 2 de filosofia vai ser na quarta-feira que vem e os 2 de matemática que vai ser quarta-feira que vem trouxemos para hoje. Tá? Normalmente tem 2, mas é para ter 4, tá? Mas assim, é aquilo, né? Também eu acho que a gente vai até 9h30 aqui, porque já temos 7 guerreiros aqui que eu acho que merecem chegar um pouquinho mais cedo em casa, né? Mas é uma pena, porque a matéria de hoje é muito importante, tá? E a gente está pela primeira vez esse ano, né, trocando a ordem das matérias, porque estatística é uma coisa que eu dava lá no final do ano, e aí ficava assim, geralmente uma correria de final do ano, todo mundo já cansado e tal. Uma matéria tão importante assim acabava, eu acho, ficando muito apagada, né? E agora vamos lá, agora que tá todo mundo ainda para estar ainda, né, descansado e animado ainda, para depois a gente seguir com o mais normal, ali, fazer funções, depois geometria, né, análise combinatória, probabilidade e é isso, principalmente assim, né? E só reforçar que ele é uma matéria que tem uma importância que transcende um pouco, não só o Enem, mas a vida, assim, é muito difícil vocês não estarem nisso em algum momento da vida de vocês. Não é a realidade de alguns conteúdos da matemática, tipo, geometria é uma coisa que talvez vocês, bons na vida de vocês, mas tipo, estatística é muito importante. Exatamente, eu quero, acho que semana que vem, preparar, eu tenho esse material preparado para dar uma melhorada nele, que é assim, como ser enganado, né, ou enganar usando estatística, né? Então eu pego vários reportagens, e assim é muito fácil, né? Tu entra em qualquer portal de notícias e tal, por uma semana você vai ver vários exemplos da estatística sendo jogada na nossa cara, geralmente como autoridade, assim, né? Como argumento de autoridade. Ah não, você está mostrando aqui que 90% dizem isso, então é porque é verdade, né? E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Então, gente, a estatística, tá? Ela é separada nessas 2 grandes áreas aqui, tá? Que é a estatística descritiva e a estatística inferencial, tá? A estatística que vai cair na prova, que vai ser cobrada no Enem, é só a descritiva, tá? Então, só esta aqui cai no Enem. Que é uma pena. Tá? Em concursos é comum, não digo que é comum, né? Eu já vi isso em alguns editais ser cobrado a inferencial também, tá? Mas no Enem é só descritivo, que é uma pena, que eu acho que é o principal aqui, o mais importante está aqui, na verdade. Tá? Já vou falar então. A descritiva, que é essa que a gente vai precisar se preocupar, né? É quando eu tenho acesso então a todos os dados da população que eu estou olhando e pego esses dados e faço então justamente o que a gente chama de estatísticas descritivas, né? A gente vai descrever ali a média, o desvio padrão, que eu vou falar mais detalhes o que é, né? Que vão ser coisas que vão me dar uma noção. Olha aí, você existe ainda. Posso entrar? Pode, aqui eu só estou gravando ali, né? Não mexe nessa cadeira. Que a gente vai então descrever, né, esse conjunto de dados e a gente vai ter melhores ideias sobre o que isso está nos mostrando, tá? Então o nome é bem autoexplicativo, né? Descritivo, só descrevo o que eu tenho disponível, tá? Só que isso é uma coisa que nem sempre, né, a gente tem acesso, a gente não vai conseguir acessar todos os dados que a gente quer de uma certa população, né? Aqui, eu vou até usar como exemplo aqui, nós somos aqui 7, 8, 9, 10, são 10 pessoas nessa sala. Obviamente muito fácil. A gente perguntar para cada uma delas e descobrir o que a gente quiser sobre essas 10 pessoas, né? Agora, se eu quero saber intenção de votos para presidente do Brasil, né? Que tem 100 milhões
de eleitores, né? É impossível, não é impossível, né? Mas é muito difícil eu perguntar para todos os brasileiros em quem eles querem votar, né? A gente faz isso uma vez a cada 10 anos, né? Muito importante. O último, inclusive, atrasou bastante, né? Por causa do nosso querido Bolsonaro aí, que não resolveu não fazer, né, o censo. Mas o censo foi feito agora no passado, né, atrasado. Acho que foi 2022 ou 2023, né? Que era sido feito em 2020, né? Tinha sido feito em 2010, antes em 2000, não em 90, tá? Que é o que a gente chama de censo, né? O censo é quando a gente então tenta, muito detalhe para o tenta, né? Tenta coletar os dados de toda a população, né? Vocês responderam hoje o censo? Nem sabia. O que é censo? Ele acabou de explicar. Censo, galera! Vocês nunca bateram a porta na casa de vocês? O censo? A linha do IBGE que vai dar para Esse é o censo. Foi agora em 2022 ou 2023, acho que 2022. Eu não estava em casa nesse dia. Eu nunca vi. Em 2010, quando eu era um jovem ainda, né, eu trabalhei no censo, tá? Porque o censo, ele exige tanta gente, né, para fazer esse trabalho aí, que eles abrem, né, concurso para qualquer um poder entrar lá, né? Só precisava ter isso médio, né? E aí eu trabalhei no censo e eu peguei ali uma quadra ali no Bonfim, acho que é a rua Felipe Camarão, do outro lado não lembro qual que é. Felipe Camarão, Vasco, aí não qualquer outra rua assim. Castro. Ramiro. Acho que é Ramiro, Ramiro, peguei aquela quadra ali. Foi muito divertido, assim, né? Na época eu recebia por entrevista que fazia, era tipo, acho que era tipo assim, R$5, 6 ou 7 reais por entrevista. Eu lembro que na época, assim, eu trabalhei, sei lá, 4 semanas e ganhei R$1.000, né? Eu trabalhando tanto assim, né? Foi legal. Aí foi legal, inclusive, pra conhecer, né? Que tu entra ali na casa das pessoas e tal, né? E ali naquela região tem uns apartamentos muito chiques. Então, assim, gente, eu entrei num apartamento que era aqueles prédios, assim, que só tem 2 apartamentos por andar, né? E um pra cada lado, assim, né? Aí eu entrei no apartamento, era um juiz aposentado, morava sozinho no apartamento. Aí ele respondia as perguntas assim, nos dormitórios tem, né? Tinha tipo 6 dormitórios no apartamento. E aí, muito engraçado, aí na hora da renda, né? Tipo assim, qual é a sua renda? Tem várias faixas, assim, né? Obviamente, a última faixa lá era, sei lá, acima de 15 mil. Né? O cara teve a cara de pau e disse assim, não, 5 mil. Eu falei, não, né? Aí eu fui lá e botei, não, acima de 15 mil, eu quero saber. O que é uma coisa extremamente proibida, né? Porque a gente é treinado para dizer assim, não, tem que marcar o que a pessoa diz. Né? Então pode achar e tal, mas pode-se, eu botei 15 mil. O que me leva ao ponto de que um censo, gente, não necessariamente é melhor, tá? No sentido que a gente vai ter informações mais corretas ou mais precisas. Justamente porque para fazer um censo é um trabalho tão enorme que tu vai ter que necessariamente contratar pessoas que não são treinadas para isso. Como eu era, um guri de 20 anos, só queria ganhar uma grana, e tipo, foda-se, a pessoa respondia ali, eu olhava assim, tá mentindo, eu respondia ali o que eu achava que era verdade, que não deveria saber, né? Teve outras vezes que, nossa, inclusive esse foi até um crime, não sei, né? Que, bom, tinha gente que era muito chata, né? Gente que não te recebia nunca, né? Tu chegava, batia, sou do IBGE e tal, não recebia. Aí tu marcava assim, não, posso vir tal dia, tal, pode. Aí tu voltava lá, a pessoa não te recebia. Aí assim, às vezes eu tentava 10 vezes no mesmo apartamento, não dava. Aí como eu recebia só por entrevista que eu fazia, né? Eu tentava uma pessoa me ligar pra tu tá o fulano tal, aqui, aquele tal. Tipo, foda-se, né? Claro que daí eles davam eles faziam terrorismo dizendo que tu não podia inventar na entrevista, que o supervisor ia escolher, assim, aleatoriamente, algumas pessoas para revisar, né, as entrevistas, e aí se ele descobrisse que tu falsificou uma entrevista. Mas sabe que nesse último que eles fizeram, veio um rapaz. E depois eles chamaram nós lá embaixo, com uma mulher diferente, para confirmar as coisas que o rapaz tinha Então, comprado. mas coordenador aí. Se eu tivesse mentido, É verdade, mas. se eu mentisse, eu ia me dar mal. Tá, mas então o censo nem sempre é melhor, tá, gente? A gente meio que precisa fazer de 10 em 10 anos
para ter essa noção da população, principalmente total, tá? Mas as informações do tipo assim, a renda, média de renda, média assim, tipo, uma informação muito importante é o esgoto, o acesso ao esgoto, o acesso ao saneamento. Esse tipo de informação, gente, não é mais confiável no censo, só porque a gente foi em todas as casas. Porque vai ter muitos casos desse tipo de entrevista imprecisa, né? Aí que entra a nossa muito importante estatística inferencial. Nesse censo, né, quando o recenseador vai fazer, né, ele tem um tabletzinho, né, tipo um tabletzinho, né, na minha época, um tabletzinho, mas é um negocinho assim, tipo um celular, né, tu abre ali, aí tem um questionário padrão. Aí esse questionário padrão é que tu faz para todos. São só informações bem básicas, assim, dura tipo 2 minutos, né, na entrevista. Só que de vez em quando, 1 em cada 10, ou 1 em cada 20, apareceu o questionário total, o questionário completo. Daí era um questionário de tipo, 200 perguntas, né? Uma coisa que demorava uma meia hora para entrevistar a pessoa, né? E esse questionário completo é o que vai ser usado depois pelo IBGE para dar as informações, tipo, de renda, de acesso ao saneamento, de quantos dormitórios em média o brasileiro tem, quantos banheiros em média o brasileiro tem, quantos bebês, quantos geladeiras e tal. Ele usa os dados desse questionário, que é um questionário que faz uma amostra. Eu não estou pegando todos, né? Eu estou 1 em cada 20 ali pegando e fazendo esse questionário completo. Que é exatamente o que a gente faz, por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto, né? Se forem ver lá, o Brasil tem 100 milhões de eleitores. Mas se forem ver lá todas as pesquisas, lá agora vai começar a aparecer um monte, vai ter eleição agora em outubro, vai falar, o número de entrevistados foi 2.000. Tá? E isso leva muita gente assim, muito cética, né, com o resultado das pesquisas. Assim, como assim? 2.000 pessoas, né, vão dizer o que 100 milhões de brasileiros estão pensando. Tá? Mas, gente, sim, né, isso é a ciência da estatística. Né? A ciência da estatística nos diz que se eu faço uma amostra bem feita, eu vou falar sobre isso, né? Se eu faço uma amostra bem feita, tem um cálculo exato lá que tu faz, assim, tipo, são 100 milhões a população, né, que eu quero inferir, que são os eleitores do Brasil, são 100 milhões, eu quero ter tantos por cento lá de margem de erro, então eu tenho que entrevistar 2.000, acho que 4.000 na verdade, pessoas que fazem a intenção de presidência, acho que umas 4.000 pessoas. E dá certo, gente, 4.000, até que as pesquisas, uma que outra erra, óbvio, né, não é 100% garantido, mas a grande maioria das pesquisas vai sempre acertar dentro daquela margem de erro, não tem dúvida disso. Tá? É uma ciência, gente, não é para duvidar. Tá? Mas nunca conheci ninguém, né, que foi entrevistado, nunca me entrevistaram. Sim, né, gente, entrevistam 4.000 pessoas no Brasil inteiro. Né? O Brasil tem 200 milhões, né, de pessoas, 100 milhões de eleitores, a chance de ser entrevistado é muito baixa, né? Óbvio. Tá? Aí nós entramos assim, tá, a amostra, né, para fazer uma inferência, esse processo, o processo de pegar as informações de uma amostra, por exemplo, 2.000 eleitores, e supor disso, né, o que a população inteira pensa, é o que a gente chama de inferência. Tá? A gente faz isso direto. Tá? Por exemplo, cozinhando, a gente faz muito isso. A gente quer testar, né, se alguma coisa está salgada. Precisa comer comida inteira para saber que está salgada. Não, vai lá pegar uma colherinha. Né? Isso é uma amostra que tu está pegando da panela toda e comendo. Se aquilo estiver pouco salgado, tu infere que a comida inteira está pouco salgada. Certo? Qual que é o erro que pode acontecer? Né? Tu não ter, por exemplo, mexido direito. Aí tu pegou uma partezinha da comida que não tem muito sal, tu inferiu que está pouco salgada, mas na verdade a comida toda está salgada. Né? Tu só não mexeu direito, aí tu vai lá, bota mais sal. Aí tu vai lá, mexe e vê que a comida ficou salgada demais. Né? Então, claro que tudo tem chance de errar, né? Mas se tu vai lá e mexe, né? Pelo princípio lá da difusão da química, né? Que o sal vai se difundir por todo a panela, é muito, muito difícil, quase impossível tu pegar uma colherinha que, coincidentemente, aquele pedacinho da comida ali não vai estar salgado e o resto todo tá. Né? A mesma coisa aqui. Tá? Mas tem essas duas partes aqui, essas duas condições para uma amostra conseguir inferir corretamente uma população. E isso aqui que o calo aperta, entendeu?
a amostra precisa ser aleatória, ou seja, cada pessoa que eu escolho precisa ser aleatoriamente selecionada. Ou seja, se eu vou fazer, de novo, uma pesquisa da intenção de votos dos 100 milhões de eleitores brasileiros, todos os 100 milhões de eleitores brasileiros precisam ter a mesma probabilidade de serem escolhidos para a entrevista. Aí vem o primeiro ponto. Isso é possível? Acho que não. Tá, vamos pensar assim, ó. Existem vários tipos de pesquisa, né? Tem a presencial, que a pessoa vai lá, fica na rua e vai parando as pessoas que estão passando na rua, perguntando para elas, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, pode fazer isso no centro, no lado do mercado público, né? Então, tu vai fazer a pesquisa, por exemplo, de intenção de votos para a Prefeitura de Porto Alegre, lá no centro de Porto Alegre. Todos os cidadãos de Porto Alegre, os eleitores de Porto Alegre, têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Tu estando no centro, entrevistando pessoas que estão no centro. Olá. Sim? Acho que o. Tá, mas todas as pessoas de Porto Alegre, a pessoa que está lá na Zona Sul, que mora na Zona Sul, No extremo não vai. trabalha na Zona Sul, ela mora na Zona Sul, trabalha na Zona Sul, trabalha de casa, nunca sai de casa, quase nunca vai no mercado, vai na academia, tudo na Zona Sul. Mas essa pessoa nunca pisa no centro. Essa pessoa não tem a mesma probabilidade de ser escolhida como nós aqui, meros mortais, que talvez não precisamos usar o centro mais por necessidade do que por queremos, né? Então entende que a pesquisa presencial tem esse problema. Por tu estar localizado, né, num ponto específico da cidade, não são todas as pessoas que têm a mesma probabilidade de estarem circulando por ali. Né? Se fizesse por região. Que é o que eles fazem. Né? Então, esses institutos, né, gente, são institutos sérios, né, que vão aplicar a ciência e a estatística de forma correta, vão pensar nisso. Tá, a gente quer fazer uma pesquisa presencial em Porto Alegre para o Prefeitura de Porto Alegre. Então, a gente precisa ter um entrevistador do centro, um entrevistador do Maitá, na Zona Norte, um entrevistador do Partenon, na Zona Leste, um entrevistador lá no Tristeza, um nas ilhas, né, lá na ilha do Pavão, lá sabe o que é? Ilha das Flores, tá? E alguns outros bairros assim, espalhados. Precisamos pensar nisso, né? Mesmo assim, de novo, mesmo assim, não vai garantir que todas as pessoas tenham a mesma chance de ser escolhidas. De novo, porque as pessoas, por exemplo, mais, né, um pouco mais ricas, não andam tanto na rua quanto as pessoas mais pobres. Então, uma pesquisa presencial já vai ter esse enviesamento de tender a coletar mais informações de pessoas pobres, de pessoas ricas. Tá? Beleza, aí tem uma outra técnica que é a que tem sido mais utilizada ultimamente, que é por telefone. Tá? A técnica de selecionar por telefone, ela melhora muito esse aspecto geográfico. Porque tu vai lá, pega a lista de telefones de todos os habitantes de Porto Alegre e um computador seleciona aleatoriamente os números. Então, selecionando aleatoriamente os números de uma lista, ele vai tender a pegar um pouco de pessoas da Zona Leste, um pouco de pessoas da Zona Norte, um pouco do Centro, um pouco da Zona Sul e assim por diante. Tá? Então, a pesquisa de telefone ela tem esse ponto positivo. Ela realmente consegue aleatorizar a seleção muito bem. Mas aí entramos num outro problema. Tá? Você tem que ligar a pessoa tem que atender. E ela tem que querer te responder. E tem que querer te responder. Aí eu pergunto, são todas as pessoas que têm a mesma probabilidade de atender um telefone hoje em dia e de responder esse telefone? Não são. Eu nem entendo. Né? Pessoas jovens, por exemplo, Não nem atendem o telefone hoje em dia, né? Eu, então, nossa, quando eu atraso minha conta há 2 dias, já começa a me ligar, da Vivo, eu já nem atendo mais o telefone, tipo, pode ser uma emergência, minha mãe tá morrendo lá, não vou atender, porque eu acho que vai ser, né, spam da Vivo. Né? Então tem esse problema. Esse é uma coisa que eu já li assim, que está sendo um problema das últimas pesquisas, e as últimas pesquisas, isso consistentemente no mundo todo, não só no Brasil, tem sempre apontado, tem tipo, subestimado a intenção de votos dos candidatos de extrema-direita. Tá? Então o Bolsonaro aqui, por exemplo, nas pesquisas aparecia mais atrás do Lula do que foi na prática. Né? E isso, no geral, no mundo sempre vem acontecendo. Os candidatos de extrema-direita sempre são subestimados nas pesquisas. Tá? E algumas pesquisas, inclusive, invertem. Aconteceu, se não me engano, lá na Europa, na França, uma coisa assim. Acho que foi na França, que a Le Pen, aquela não ia ganhar, as pesquisas não estavam a ganhar, mas aí ganhou, uma coisa assim. Tá?
E uma das coisas que eu li que está sendo, né, isso ainda é uma coisa muito recente, está sendo estudado, mas era uma das coisas que estava sendo assim, hipotetizada que a pessoa de extrema direita geralmente já está com o pé atrás com esses institutos de pesquisa, né, que eles fazem toda uma historinha de já a gente pesquisa está roubando, né, está inventando e tal. Então se eles só têm o telefone, né, suponho que eles têm o telefone, já ouve, o IBGE e tal, já desligam. Então acaba enviesando a amostra mais para pessoas um pouco mais de esquerda do que para direita, e isso está gerando então os resultados das intenções de voto mais subestimando os candidatos da direita. Tá? Então tu vê, não tem, gente, solução para isso, porque no fundo, nunca vai ser 100% aleatório a amostra. E aí entramos então no primeiro ponto muito importante. Se não tem nunca como ser 100% aleatória a amostra, essa inferência aqui jamais vai ser 100% confiável. Tá? Então sim, tem a margem de erro lá, né? Eu não vou falar sobre isso, porque entraria muito mais na matéria, na teoria da estatística inferencial, né? Mas tem a margem de erro lá e tal, beleza, vai estar dentro daquela margem de erro geralmente, mas o que a gente tem que sempre cuidar para interpretar é a inferência que eu estou fazendo é sempre com relação àquela amostra. Então, por exemplo, se eu estou lá, se eu fico só no centro de Porto Alegre, entrevistando as pessoas, perguntando para quem elas vão votar para prefeito, e eu vou lá, tiro que, sei lá, 60% não vai votar no Melo e 40% vai votar no Melo. Isto é indicativo dos eleitores de Porto Alegre? Não, você tem que interpretar isso como? Isto é indicativo da intenção de voto das pessoas que circulam pelo centro de Porto Alegre, que foi onde eu estava e onde eu coletei meus dados. Se eu fizer essa interpretação, ok, entendeu? 100% boa essa minha inferência. Eu só tenho que cuidar para não extrapolar isso para não. Isso quer significar para todos os eleitores? Não, porque eu só estava no centro lá. Tá? Então, este é um ponto muito importante. As pesquisas científicas, né, a gente usam sempre, né, essa técnica da amostragem, né? E aí também entra um outro, na psicologia, por exemplo, vou falar que é onde eu mais estou, assim, inclusive vou ter um artigo publicado agora, confesso aí. Tem um problema que a grande maioria dos estudos de psicologia feitos na história, tá, foram feitos aonde? Estados Unidos, né, Alemanha, Inglaterra, França, Austrália, Nova Zelândia, né? Então países, Canadá, né? Então países ricos que falam inglês, né? Ou que têm inglês como uma segunda língua, né? Desenvolvidos, com pessoas geralmente com nível de educação formal, né, alto. E aí se inventou até um acrônimo para isso que é WEIRD. WEIRD, em inglês isso, né? Que é White, Educated, Industrialized, não lembro o que é, Stage Development, né? Que seria pessoas brancas, educadas, de países industrializados e desenvolvidos, né? Então, a maioria dos estudos de psicologia tem essas populações aqui. Aí tu vai ver lá, mas as pessoas têm vários, né? Vários achados, vamos dizer assim, da psicologia, né? Por exemplo, eu vou colaborar na minha área de pesquisa, que eu trabalho com inteligência artificial, e acontece que os modelos de reconhecimento de imagem funcionam muito melhor em homens brancos do que pessoas pretas ou mulheres. Então. Aí na psicologia isso é um problema, tu tenta assim, estudar uma coisa, tipo, como é que as pessoas reagem a emoções negativas em tal contexto, por exemplo, né? E aí tu vai lá, pega o estudo, todos os estudos feitos com essa população aqui, né? Aí tu consegue passar isso para a nossa população aqui? Não, talvez alguma coisa assim, alguma coisa que outra assim, mas no geral, não. Né? No geral, a gente deveria refazer esse estudo com a nossa população daqui para validar ou não, né, este resultado. Né? Os testes psicológicos, por exemplo, todos passam por esse processo de validação, né, na população local. Né? Um teste famoso, por exemplo, o teste QI. Né? O teste QI, que é usado mais, né, gente, como detecção de extremos. Né? Então, o teste QI ele é importante para detectar o déficit intelectual, né? Quando uma pessoa está muito atrasada, né? Principalmente crianças, está muito atrasada no seu desenvolvimento, ou a pessoa que está, a gente chama de altas habilidades, né? Que está tipo, muito acima, que é um baita problema, né? Que
Crianças que têm altas habilidades geralmente sofrem pra caramba, né? Elas estão muito desenvolvidas para a idade delas, acabam tendo problemas de socialização e tal, né? Mas o governo federal disponibiliza verba para isso? Teste QI? Não, de fazer pesquisas. Então, tem. Aqui no Brasil. Tem, né? Temos pesquisa, na URGS tem, por exemplo, né? Para vocês terem ideia, eu só não fiz doutorado, não terminei meu mestrado, né? Eu fiz a prova para entrar no doutorado, passei em tipo, 12º, tá? E costumava ter 15 bolsas por ano, todos os anos. E isso foi o primeiro ano do Bolsonaro, né? Teve uma bolsa dele, só o primeiro lugar ganhou. Ah, eu fui fazer doutorado, porque vou fazer doutorado de graça ainda, né? Assim, não de graça, não ganhando nada por isso. Enfim, mas tem pesquisa sobre isso, sim. Lá na URGS a gente faz bastante isso, né? Então, o teste QI, por exemplo, ele tem que ser aplicado. Ele é um teste que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, eu acho, né? Aí a gente vai pegar esse teste, aplicar nas pessoas daqui, né? Para medir, né, as médias das pessoas daqui do Brasil. E após isso, aí sim pode aplicar nas pessoas do Brasil com esses dados das pessoas do Brasil. Né? Os testes de psicologia se usa muito isso. Tá? Então, aqui também a gente entra num ponto que é muito cuidadoso, né? A gente fazer essas interpretações de estudos científicos que direto está na mídia sendo jogado na nossa cara. Ah, estudo não sei o que, comprova tal. Estudo não sei o que. Gente, tu vai lá, abre o estudo, vê a amostra deles, vai lá ver que foram 20 estudantes da Universidade de Colômbia, dos Estados Unidos, que foram lá, mostraram tal comportamento lá. Poxa, tu acha que isso vai ser indicativo da população brasileira? Né? Claro que não, é óbvio que não. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte aqui. Isso é sempre a parte mais importante, interpretar de um estudo científico, ir lá na amostra e ver que amostra foi essa, né? Quem foram essas pessoas que estão nessa amostra aqui? Porque é pra gente fazer essa inferência aqui, ó, precisa ser isso aqui. Eu não falei assim, independente, né? Esse independente é relativamente fácil, né, de ser cumprido. A amostra independente é aquela que, se eu te seleciono e te entrevistei, né? E, por exemplo, tu mora com a Angélica nessa casa, vai ser provável que tu vai conversar com ela sobre isso. Hoje o cara do BGE me chamou aqui, ele fez tal e tal pergunta. Se eu vou lá e aí no outro dia de entrevista também, eu vou estar, não vou estar fazendo uma amostra independente, porque teu dado não está sendo dependente do dela. Porque tu foi lá, comentou com ela sobre a tua pesquisa que eu fiz contigo, e tu já criou toda uma expectativa, então essa entrevista não vai ser crua, entendeu, contigo. Isso que independente significa que cada entrevista, né, não tem nenhuma maneira de influenciar a outra. Mas isso é relativamente fácil. A gente só não entrevista com pessoas dessa família. Né? Mas o aleatório que é o problema. É sempre o grande problema fazer isso aqui. Tá? Eu vou falar mais disso depois na semana que vem, quando eu trazer esse material de como enganar o administrativo. Mas beleza, então agora vamos falar daquilo que importa aqui para nós no Enem, que é a descritiva, e nós começamos com o mais importante, tá? Que é o que vai cair quase sempre, que é o que a gente chama de medidas de tendência central, tá? Mediana, moda e média. Agora eu vou usar um exemplo aqui, vamos ver se vocês estão ligados, né? Qual que é a distância de cada um aqui que mora aqui para o Julinho? Diz um número aproximado, né, em quilômetros, né, por favor. Eu acho que dá entre 1,5 e 2. 2, eu acho. 2, tá. 2. Angélica. Onde tu mora? Longe. Lá no Partenon? Não. Lá. 10. Chuta 8. 8. 8. Eu acho que daqui em várias funções. Hã? 10? 3. Vamos usar números só inteiros agora aqui. Aí. Acho que uns 4. 4. 2,8. Isso aí vai dando. Bruna, distância daqui, tu mora? Sei lá, eu não sei isso de quilômetros. Eu sei, Aonde? Qual bairro tu mora? Eu moro no centro. No centro? Tá 3 aqui. Eu já no máximo 5 quilômetros. 3. Vai lá. É
Santo A Antônio. igreja de Santo Antônio. Isso. 4? É 5 minutinhos de ônibus. É, mas é. Tá. Caminhando é uma Se meia fosse a hora. pé, Caminhando é uma meia hora. meia hora? Meia hora. Então, 2, 20 3. minutos, meia hora. Ah, de carro eu chego. Vou botar 4, tem que 3. Chegou. Eu acho que é uns 12. 2? 12. 12? Oi, tá. Eu Três. morando lá na. 3? de Rio 12, 3. Quem botou? Eu? Tá. É que eu vou me mudar amanhã, então eu não sei. Tá, vai agora. Bem agora tu pegando pergunta. Agora eu moro no centro, então acho que é uns 3. Bota um número diferente. É, vou botar 4. Inventa isso. Tá, você botar? Olha meu longe. E tu, Yasmin? Acho que uns 2. 2? Acho que uns 6. E tu, senhor? E eu? 1. 2, talvez. Ele morando aqui na frente. Vou botar 1. Às vezes eu tenho muita sorte, né? Se eu venho de carro, né? E não pego nenhuma sinaleira, eu chego em 3 minutos aqui. Senhor, é bem assim, eu saio de casa, eu saio às 6 horas, 6 e 10 da manhã. Então tá, são essas distâncias aqui, né? De todo mundo até aqui a aula, né? Mediano, gente. Como é que a gente calcula mediano? A gente ordena os dados de forma crescente ou decrescente, tá? Ou decrescente. Então faz, importa que eles estejam ordenados. Tá? Então vamos. Bom, o menor é o 1. Eu vou fazer de. Tu sabe um pouquinho, Eu vou fazer de crescente, que eu acho melhor. 1, 2. Aí damos outro 2. Ó, tem que cuidar para repetir aqui os números, tá? Então aqui foi 1, foi 2, foi 2. Aí temos 1, 2, 3, 3. 4. 4? Aham. É, 4. 1, 2, 3, 4. Depois temos 1, 2, 4. Então 3, 4. São 4, 3 e 3, 4. Depois 8, não, 6, 8 e 12. É? Todas as matérias que precisam de cálculo, eu decoro. Aí tudo bem. É isso? Ó, gente, dica importante já, tá? Contem daí, né? Quantos dados vocês tiveram lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E confiram aqui se vocês usaram todos, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então foi todos. Tá? Muito importante, gente. Se não errar, se vocês esquecerem, então menos um ali. Tá? Bom, aqui eu dei sorte que é o seguinte. Eu ordenei meus dados, tá? E eu tenho um número ímpar de dados, né? Que são 13. A minha mediana, portanto, vai ser exatamente o dado do meio. Tá? Ou seja, eu vou ter 3, 6 para lá, 3, 6 para cá, né? Então, este aqui é a minha mediana. Tá? 3 ali é a minha mediana. Se eu tivesse número par de dados, tá? Por exemplo, se eu tivesse um dado a menos aqui, ó, um dado a menos aqui, 12, tá? Aí sobraria aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui, ó. O 1 aqui, tá? Aí sobraria, ficaria aqui os dois no meio, o 13 e o 4. Tá? Se eu tivesse um a menos aqui. Já teria 12 dados, né? Aí não teria um do meio, porque não seria um número ímpar de dados. Aí ficaria esses dois do meio aqui. Daí eu faço a média entre eles, que essa é a minha mediana. Tá? Que eu vou falar da média aqui. Mas quando eu tenho um número ímpar de dados, a minha mediana é o dado que está no meio. Tá? O que significa então a mediana? Significa que metade dos meus dados estão abaixo daquele valor e metade dos meus dados estão acima daquele valor. Tá? Então sabemos agora que nesta sala, metade das pessoas mora a menos de 3 km daqui e metade das pessoas mora a mais de 3 km daqui. Tá?
Pode parecer boba, né, a mediana, não, por que eu vou querer fazer isso? Né? Mas eu vou dar um exemplo daqui a pouco que mostra a importância da mediana, tá? Em comparação com a média. Moda, gente, moda é mais fácil, né? Mas cai, tá? Já caiu moda, tá? É simplesmente o dado com maior frequência. Tá? Então é o dado com maior frequência. Então aqui, o dado 3, né, é o que mais aparece, ó. 3, aparece 4 vezes. O 4 só aparece 3 vezes, né? Então aqui a minha moda igual a 3. Esse é o 3 e 4. Porque apareceu 4 vezes, tá? Moda é barbado, isso é mesmo. Se eu contar, qual que aparece mais, que é esse dado. E se por um acaso eu tiver uma sequência de números em que eu tenha 3 vezes o 3, 3 vezes o 4 e só isso? Aí não tem moda. Aí tu fala assim, não tem moda. Olha, nesse caso tem a moda que a gente chama bimodal. Se tivesse esquina 3, 3 e 3, 4, eu teria duas modas. A moda 3 e o 4. Tá? Se não tem nenhum que se destaque em relação às outras, se eu só tenho uma vez cada número, aí sim eu não tenho moda. O que é bem comum, tá? Com números principalmente quebrados, né? Aqui eu tenho números inteiros, é fácil de ter números repetidos. Mas se eu, por exemplo, fizesse aqui uma pesquisa da altura de cada um de vocês, né? Talvez tenha pessoas com a mesma altura aqui, mas como a gente geralmente sabe a altura com 2 casas decimais, né? É bem fácil de ninguém ter a mesma altura nessa sala, né? Tem exatamente a mesma altura. Então, nesse caso, se fizesse aqui a pesquisa de alturas, não teria moda, não teria nenhum dado repetido. Tá? É bem comum não ter moda nos conjuntos de dados. Agora temos a média, né? Aqui é o mais importante, tá? Isso aqui disparado demais, cara, tá? A média. Que é a soma de todos os dados e divisão do número de dados. Tá, então, geralmente bota um tracinho aqui, sempre dizer que é média, né? Geralmente usa a letra X, na verdade, mas vou usar ele aqui. Vou somar tudo. 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 6 mais 8 mais 12. E vou dividir tudo por o número de dados, gente. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dividido por 13. 3, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 29, 35, 43, 55. A soma aqui dá 55 sobre 13. Isso vai dar? Quem faz a calculadora, por favor? Hã? 3,2. Faz! 4,2. Hã? Já perdeu o calculador. Isso, 4,23. Vai, vai fazer um número assim, vai dar 2,30. Dá 13. Não, dá 400 e... Tá, 4,23. Se
Bom, então agora, o que a gente, né, interpreta disso? Que a média das distâncias dos que estão nessa sala aqui, de que moram, né, daqui, é 4,23 km. Tá? Cuidado com a interpretação desse dado. Isso significa que a maioria das pessoas mora nessa distância? Não. Né? Na verdade, o que diz, né, o que mais responde essa pergunta, na verdade, é a moda. Né? A moda, que é um interesse que diz, não a maioria, né, mas assim, o maior número de pessoas, né, mora a 3 km daqui. São 4. Não está longe de ser a maioria, inclusive. Né? A média me diz que dá uma ideia de valor do meio, assim? Não, o valor do meio é a mediana, né, que deu 3. Que metade morava menos de 3, metade mora mais de 3. Tá? A média nos dá essa ideia, de novo, uma medida de tendência central, tá? Mas cuidado com a interpretação dela. E aqui vocês notem que deu diferente, né? Aqui deu 4,23 a média e 3 a mediana. Por que isso aconteceu? Eu vi um iPhone aqui, né? Tu? Dele? Tira uma foto do quadro pra mim, por favor. Porque o meu só tá gravando. Não. Tá com os outros. Cringe. Só vai fundar mesmo, né? Fazendo. Tô fazendo O iPhone melhor que o meu. Pois é, eu olhei pra ela lá, tem uma vazia, né? Tá. Eu vou apagar água aqui. Gente, quero falar dessa diferença da mediana para a moda, tá? Usando o exemplo mais ilustrativo impossível, tá? Internet. Não, deixa aqui. Eu esqueci. Vamos lá, vamos ver se vocês estão bons aqui de percepção da realidade. Deixa aqui. Qual que é, de acordo com o ano passado, né, a renda média no Brasil? R$1.300? Salário mínimo está em 1.400 hoje. 1.400. Não. Não, nem todo mundo ganha salário mínimo. Mas aí não é. A gente Aí faz não. 10 mil. Aquele que você fica. Por isso, o exercício aqui é tipo vocês pensar que a média, todas as pessoas contribuem, né? Então. Ele está no caminho ali. A média tem que ser tem muito e também tem pouco. Então A média com 10 mil de média. Né? Acho que falou demais, tá? Mas está no caminho certo. Eu acho que eles foram uns 4. Eu ia falar. Gente, vocês. Isso é informação pública, inclusive, tá? Se você entrar no site da Receita. Eu acho que tem que fazer isso, tá? Porque na verdade é bem complicado. Uma vez eu tentei e desisti no meio do caminho, tá? Porque esses dados, eles têm uma planilha lá enorme e tal. Mas enfim, tem lá no site da Receita a divulgação, né, de todas as declarações, né, da média e tal, das declarações de renda. Detalhe, isso é para quem está declarando renda, tá? Para quem está declarando, porque muita gente não declara, são super ricos, não declaram renda, né? Mas, das pessoas que declaram renda, tá? Chuta quando vocês acham que foi a maior renda declarada? Mensal, isso, tá? Não, desculpa, anual. No ano. Tá, a pessoa declarou a renda do ano inteiro. Isso. Anual? No caso, a soma de todos os meses? Isso. E E é renda, tá? O que entra. Tá, eu acho que 56. Não, acho que 1 milhão.
1 milhão. 1 milhão. Eu ia falar uns 800. No ano. É, 1 milhão no ano. Mas Pô, o jogador vocês acham que de ninguém ganha 1 milhão por mês? Mas Tá, declara eu a cheguei- renda. Ah, Não, declara. Ah, sei lá, por 12 milhões. Eu 12 sei onde que mora um aqui em Porto Alegre, inclusive. Acima de Manda 3 mil contato. já tem que ganhar. É sempre bom A conhecer maioria gente. ganha 2 mil e pouco, 3 mil e pouco. Então, na média, os 3 mil daria uns 36 mil por ano. Gente, a maior renda declarada, tá, no site da Receita do passado, do ano, foi de R$1 bilhão. Nossa, R$1 bilhão. Mas é pessoa O que dá física. quase 100 milhões por mês. Ah, uma Não, renda esse- pouca, né? O que dá 3 milhões por dia. Isso aí é questão jurídica, não é possível. O que dá, bom, por hora, quanto isso? Dá. 300, 100, dá uns 100 e poucos mil por hora. Ai, gente. Que delícia. Tá? O dia que eu ganhar isso. Então, assim, Isso não vou viver nunca mais. Eu já Todo vou. dia tigrinho. Hã? Esse. Não, Confia. não vai declarar assim, né? Vai declarar assim. Não tem os dados. E tem gente que ganha mais e sonega, hein? Tem. Mas é óbvio. Gente, a renda média no Brasil, tá? 700. É Oh, R$2.700. nossa, eu chutei 4. Eu estou 5, eu estou 4, eu estou 10. Tá? Ele falou que era de Vocês chutaram aqui valores, né? 1.300, 1.500. Eu falei 3 mil. 3 mil, Mas a percepção de vocês está muito mais real, né? Porque assim, vocês falam, mas quem é que ganha, quem é que vocês conhecem que ganha isso ou mais, assim, ou próximo disso? Poucas, ou a minoria das pessoas que vocês conhecem, provavelmente. Ganha isso aí, ou próximo disso. R$2.700. É pra coisa das pessoas. Isso aí é tipo. Isso é mais que 2 salários mínimos. Exato, é quase 2 salários mínimos, tá? Porque, gente, se vocês notarem, tá? A média, o que ela é? Ela é muito sensível a valores extremos. Aqui na nossa sala, a gente teve. Quem é que morava 12 aí? Nós temos aquele que mora 12, né? Que destoou bastante do resto. Então ela puxou o dado que da mediana era 3, ela puxou bem para cima para mais de 4. Né? Se a gente quer fazer essa média aqui, ó. Sem o celular ali, bem caro o valor aí, por favor. Eu tô sem celular. Pô, tem um iPhone, cara. Ó, só faz a conta agora sem o 12, ó. Se não tivesse o 12 dela. 3.7. Fez aí? Tá, ó. Sem esse 12 aqui. Certamente. Sem esse 12 aqui seria Sabia, Bernardo? 13,6. Vê, muito mais próximo da mediana que é 3. Ela tem um dela ali. Por isso que a nossa renda média no Brasil é tão alta. E tem rendas muito altas. Muito altas. Puxa esse valor muito para cima. Tá? Sem contar que quem declara a renda, né, já é porque provavelmente tem um emprego estável, né, uma CLT e tal, que já está melhor do que a média que sequer tem emprego formal. Tipo, a estagiária não declara renda, por exemplo. Minha CLT vai ficar bom, sabia? Que aprovaram uma lei. Agora a renda mediana, gente. E até medo de ser na cabeça. Olha, vocês verem a diferença, tá? A renda mediana no Brasil é de R$1.500. Ou seja, metade das pessoas ganha menos do que 1.500 no Brasil e metade das pessoas ganha mais do que 1.500. Este é um dado que reflete muito melhor a realidade. E que merda. Tá? É, exato. Mas vocês veem que às vezes a média engana, entendeu? O uso da mediana é melhor do que a média. Quando principalmente a gente tem uso de dados muito extremos. Tá? Vocês veem que um dado extremo aqui geralmente já puxa a média bem diferente da mediana. Tá? Então, muito cuidado. A mediana não é inútil.
Então é importante. Bom, que horas são aí? Vai ser 8. 7h51. Vai ser. Tá. Sempre A gente tá na estatística. É uma estatística. Vamos ser. Vou falar então rapidinho, só pra gente poder fazer até os exercícios aí, dos outros dois tipos de média, tá? Professor, fazer com que horas são as gente chamar hoje pra gente? Não que a gente é perigoso, tô perguntando não. sem pressão. Eles voltaram 9h30. É, 9h45. Tá bom. Não, vamos acabar antes, tá? Só deixa eu... Antes da minha. Eu preciso falar disso pra gente poder fazer alguns exercícios aí, tá? Que é os tipos de média, tá? Aí a gente viu ali a média aritmética simples, tá? A média aritmética 28 mil, você declara aqui. simples. Esse daí é 31 mil por ano, então já tem que declarar. É aquela ali que a gente viu. Ele paga uma. Mas eu também tem a média Sabia que igreja não paga imposto? aritmética Jesus Deus. ponderada. Ah, é o Paquiri, né? Tem foto? Boa. Pega pra mim de novo aí. Era 1, 2, tinha 2, 2, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 6, 8, 12. 6, 8, 12. Boa. Aí, se não fosse a foto agora. Ó, esses dados eu podia condensar eles. Uma outra maneira, né? Eu podia dizer que eu tenho 4 pessoas aqui que tem 3, né? 2 pessoas que tem 2, só uma tem 1. 3 pessoas com 4 de distância, depois o resto tem 1. Tá? Então isso podia ser dado numa tabelinha assim, ó. Número de pessoas É redonda trabalhando. É essa diferença. e distância. Então, eu tenho uma, É. Não é na Android, mas é igual. Ou de coletivo. Sim, sem cartão. Meu, eu não sei. Sujo aqui, cara, é Ah, tem que estar durando, tu carrega com ele. então tem uma pessoa que tem 12 de distância, uma que tem 8, uma que tem 6, uma que tem 1. Eu tenho 2 que tem 2, 3 que tem 4 e 4 que tem 3. Tem que trocar assim. Tá? O Enem gosta bastante de dar esse tipo de tabelinha aqui, tá? Por quê, gente? Agora, o cálculo, na verdade, não vai ser diferente, tá? O fundo vai ser a mesma coisa. Só que antes, vocês viram que a minha soma ficou gigante, né? Porque eu somei 4 mais 4 mais 4 mais 4. Eu somei 3 mais 3 mais 3. Eu tinha visto. O que é somar 4 mais 4 mais 4 mais 4? Não, desculpa, 3, né? Era 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes seguido. Não é fazer 4 vezes 3? O 3 somado 4 vezes seguidas é 4 vezes 3. Então, por isso que para esse tipo de média aqui, ó, eu posso só multiplicar aqui, ó, o número de pessoas pela distância delas. Tá? Então vira, ó, 1 vezes 12 mais 1 vezes 8 mais 1 vezes 6 Não, eu não cheguei. mais 1 vezes 1 mais 12 2 vezes 2 mais 3 vezes 4 Senão eu tenho. mais 4 vezes 3. Isso vai dar, obviamente, os menos 55. Serena? Eu divido
Deve ter o que é Também pelos mesmos 13. Tá? Gente, ó, isso aqui isso aqui pode ser considerado, na verdade, ponderado, porque isso aqui eu posso considerar como se fossem meus pesos, tá? Então, eu multiplico cada dado pelo seu peso, que aqui na verdade é frequência, né? Poderia chamar de a frequência que esse dado ocorre. Somo tudo isso, essas multiplicações somadas, e divido a soma dos pesos, ou a soma das frequências. Tá? Que dá os mesmos 13 aqui, porque eram 13 dados originalmente, já está aqui os 13. É a soma disso aqui, né? Vê que em vez de escrever agora 3 vezes 3 mais 3 mais 3 mais 3, escrevi só 4 vezes 3. Em vez de escrever 4 mais 4 mais 4, eu escrevi 3 vezes 4. Isso aqui na essência é a mesma coisa, né? Só que na ponderada eu só deixo mais claro assim essa minha ponderação aqui de pesos, tá? Isso é bem comum em provas também, né? Inclusive no vestibulador eles têm isso, né? Para cada curso que tu te inscreve, tem diferentes pesos, né, as matérias. Então, pessoal, ficou clara essa ideia do peso? Sim. Ó, por exemplo, vou botar aqui assim, matéria. O peso da matéria e a nota. Aqui matemática, história. Muito bem nas ciências humanas. Química. Em português. Por azar, eu vou ter que também. Tá? Então, supondo aqui que a minha matemática tenha peso 3, química tenha peso 2, português peso 3 também, e história peso 1. Tá? Aí a minha nota de 0 a 10. Tá? Foi 7 em matemática, foi 5 em história, foi 4 em química e foi 6 em português. Qual foi a minha nota média aqui? E aí, quer calcular? É pra calcular? Vem calcular. Calcular essa nota média, eu vou multiplicar cada nota pelo seu peso, vou somar daí todas as multiplicações e vou dividir pela soma dos pesos. Aqui dá 6 mais 8, 9. Cadê teu nome? E aí? Vamos de cabeça nas contas? Não, mas eu acho que não é bem isso. Você que dá pra fazer de foi pelo menos. Nessa lista tem várias questões aí de médio ponderado. Fez multiplicações. Isso, Aí somou tudo. Não. Só que tu fez por. A média simples é quando a gente só soma e divide pelo total de dados. A média ponderada é quando a gente tem esses pesos. Pode ser peso, pode ser frequências. Tá? Que eu só multiplico daí cada dado pelo seu peso ou pela sua frequência e divido pelo total de pesos ou frequências. Professor, no caso multiplica 7 por 5, resultado vezes 4, resultado vezes 6. Não. É o peso 3 vezes 7, 1 vezes 5, 2 vezes pela 4. nota. 3 vezes 6, Depois soma isso aí. 7 vezes 3, 21. 5. 2 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 3, 18. Soma tudo. Agora eu somo isso aqui. Dá 60. Dá 60. 56. 58. 52. Cara, tu
verdade, atrapalhar. É aproximadamente 5 100 a 0. Mas você tem 3 questões seguidas, né? Aproximadamente 3 vocês. 1, 2, 3, porque das únicas 3 que eu fiz, eu acertei as 3. Quer ver? Não. O que eu fiz? Tu poderia ter ido muito bem. Aí tu errou. Então, Tá, mas eu multipliquei cada nota pelo seu peso, somei depois as multiplicações, das 52, aí dividi pelo total de pesos, né? Que deu 9 lá. E aí, Eu vou mostrar como que essa conta seria na boa, Sim. fazer. Pessoal, acho que nós fazendo visualizar essa conta aqui, percebe como seria isso na melhor parte do que seria a mesma coisa, né? Eu somar aqui 3 vezes o 7. Eu não botei 8 vezes 6, porque eu faço 4 vezes 4, eu vejo 2 vezes 4. 1 vezes o 5, 3 dá certo. 2 vezes o 4 e 3 vezes o 6. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, isso aqui, essa soma aqui, dá 52. eu fiz eles ao quadrado. Então, pra ver. só que essa tabela ele resume essa informação, que nem ele resume aqui. Mas é a mesma conta. Tipo assim, dizer que o peso é 3, por exemplo, da matemática, é como se estivesse considerando ela 3 vezes, né? 7 mais 7 mais 7. Entendeu? Como se ela valesse 3 vezes mais do que a prova de história, que só tem peso 1, porque tu só considerou a nota de história uma vez. A nota de matemática considerou 3 vezes. Tá? No vestibular da URGS é assim, né? Português é peso 3 para todos os cursos, na português de redação. E aí, alguns cursos têm outra matéria que é peso 3, né? Se for fazer uma engenharia, por exemplo, matemática vai ser o peso 3. E aí vai ter outras matérias que vão ser peso 2. Por exemplo, eu fiz engenharia química, química era peso 2 e física era peso 2 também. E aí o resto era tudo peso 1. Então é como se a minha nota de física valesse 2 vezes a nota de história, que é peso 1. Tá, vamos fazer um intervalinho se vocês quiserem fazer